Iula Braga, ao vivo de Salvador, tem informações sobre o caso trágico da menina Aisha, que mobilizou e emocionou todos nós brasileiros. Oi, Iula, é você. Boa tarde. Exato, Bate. Muito boa tarde a você, a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta. Dia muito difícil aqui em todo o estado e toda essa repercussão em torno da morte da pequena Aisha, de apenas 8 anos. Uma manhã de muita tristeza. Você ia relatando e trazendo essa imagem chocante de uma mãe que precisou ser amparada por diversas vezes no momento da despedida da filha. Depois de todo o processo de velório, o sepultamento aconteceu marcado por muita emoção. As nossas equipes passaram toda a manhã acompanhando essa despedida e a comoção que, como eu disse, além de uma mãe, completamente abalada, de uma família destruída, há toda uma comunidade de luto. Moradores ali da mesma travessa, da mesma localidade, chocados com tudo que viveram, porque tem ali, a situação de ter essa tragédia lamentável com esta criança e de que o autor que confessou o crime ser também um vizinho. Hoje também a Polícia Civil fez uma coletiva para trazer alguns detalhes em torno de toda essa movimentação que acontece desde ontem. E aí eu já relembro a você tudo o que aconteceu em relação a este caso. Era segunda-feira, por volta de 5 horas da tarde, a Aisha tinha o costume de brincar ali numa pracinha a poucos metros de casa e se deslocar entre a casa onde ela vivia com os pais e a casa da avó, que ficava muito próximo, ali os imóveis são muito próximos um do outro. E naquele dia ela teria saído, dito ali aos pais que iria na casa da avó, teria feito esse movimento, só que por volta das 5 da tarde ela não foi mais vista. E aí gerou toda uma preocupação. Os pais começaram a fazer buscas, chegaram a utilizar as redes sociais para divulgar a foto, preocupados. E agora uma informação extremamente chocante da frieza deste homem que confessou o crime. Ele também chegou a simular que estava fazendo buscas em torno, então, do suposto desaparecimento de em torno dessa história dessa criança. Só que aí, durante a madrugada, depois que essas buscas cessaram, estavam aguardando o novo dia para que isso pudesse, dar continuidade, até mesmo acionamento da polícia, este homem vai e deixa ali o corpo em meio a pedregulhos, a materiais de construção, praticamente na porta da casa da família. E aí, quando um morador da localidade passa, vê aquela cena triste e lamentável, de imediato, já imaginando, diante daquela busca anterior pela Aisha, aciona a família e o pai vai e confirma que se tratava, sim, do corpo da pequena Aisha, de 8 anos. Aí, então, se começou uma busca. Hoje, a gente chegou a ouvir uma amiga muito próxima que chegou a relatar que a própria mãe da Aisha, em meio a toda essa dor, em meio a esse sofrimento extremo, que certamente só ela sabe o que de fato está sentindo, ela que deu o primeiro estalo. E aí se lembrou desse vizinho, que já de alguma forma, então, trazia algum tipo de suspeita, uma vez que costumava se aproximar das crianças, que costumava oferecer dinheiro para essas crianças, para de alguma forma ali atrair, a ingenuidade ali dos meninos e das meninas para poder aliciar, o que ele acabou fazendo com a própria Aisha. Hoje, nesta coletiva concedida pela polícia, que está aí à frente de toda essa investigação, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a própria delegada reforçou que ele confessou o crime, o Joseilson Souza da Silva, de 43 anos. Chegou a trazer ali alguns detalhes, ele chegou a utilizar de uma boneca de uma outra criança para servir ali, como álibi, para convencer a Aisha de ir até a casa dele. Ficou esperando o momento oportuno, sequer tinha ido ao trabalho naquele dia, decidido a poder levar a Aisha para dentro da casa dele. Só que ela estava ali na praça, local onde ela costumava ficar, e ele chegou a revelar à polícia que acompanhava diariamente esse costume da menina ali na praça, certamente já imaginando quando poderia ali dar o bote, quando iria de fato agir. Só que ela estava na companhia de um outro menino, de uma outra criança, que ali também brincava. E no momento que esse menino ali de bicicleta deixou a rua, foi o tempo suficiente para que ele conseguisse atrair a Aisha para dentro da casa dele, utilizando, como eu disse, desse recurso, dizendo: olha, tem uma boneca, quero te mostrar uma boneca que eu tenho lá em casa. E aí, com toda ingenuidade de uma
criança de apenas 8 anos, a Aisha acabou indo até a casa deste homem, onde, infelizmente, tudo aconteceu e a gente tem aí esse resultado extremamente trágico, né, e cruel da morte desta menina. Ele está preso porque diante, então, de toda essa investigação inicial ali, né, nas próprias redondezas, a família tinha uma certeza. Se tratava de alguém muito próximo, porque o espaço de tempo em que ela tinha sumido não daria tempo de alguma pessoa de fora ter vindo buscar ou outras pessoas teriam presenciado alguma movimentação, teriam visto isso. E aí, com essa informação, a polícia começou a fazer buscas muito próximo. E até que chegou até o imóvel deste homem, diante deste alerta dado pela própria mãe da Aisha, que algum sinal, alguma informação ali recebeu, aquele sentimento de mãe, aquele instinto materno, tocou ela e disse: algo não está certo, pode ter relação com esse vizinho. É aí que a polícia vai até a casa dele. E na casa dele, a polícia encontra brinquedos de crianças. Ele chegou inicialmente a dizer, segundo a própria delegada, que seriam brinquedos, bonecas da filha dele. Só que sequer ele tem filha, mulher. Então, portanto, aí de fato aquilo já foi descartado, os investigadores ali questionaram ele e é quando de fato ele confessa o crime. E mais, as sandálias da menina foram encontradas em cima do telhado. Só que a informação que se tem é de que ele teria jogado essa sandália numa tentativa de despistar. E ele disse isso em depoimento. Depois que ele comete o crime e percebe que ali tinham indícios de que poderiam incriminar ele de alguma forma, ele tenta se livrar dessas provas. E aí pega a sandália da menina, joga no telhado do vizinho para tentar de alguma forma despistar, assim como a boneca tenta esconder atrás da geladeira. Mas claro, nada disso fugiu aos olhos dos investigadores que estavam extremamente atentos. Importante dizer que foi montada uma verdadeira força-tarefa na retirada deste homem desta casa para que ele pudesse ser levado preso em flagrante. Mesmo esquema que certamente será montado amanhã. Dia aguardado com muita expectativa quando o Joseilson passará então por audiência de custódia. Não aconteceu hoje, era também uma expectativa, mas a Justiça já agendou para amanhã esta audiência de custódia. Claro que a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes aqui no nosso Cidade Alerta. Uma outra informação importante que você já trouxe, Bate, e comentava, e é importante reforçar porque isso foi dito hoje pela polícia, é que de fato ele já tinha sido preso e a polícia conseguiu confirmar essa informação com os próprios pais de uma criança de 5 anos de idade que ele teria tentado abusar. Ele chegou a ficar preso, mas por apenas 10 dias e acabou sendo solto e agora, infelizmente, estava livre, disponível para praticar um novo crime. Outros crimes pesam nas costas dele, né? A ficha criminal dele é bastante extensa, a polícia chegou a pontuar, teria passagens, inclusive, também por roubos, mas tudo isso está sendo muito analisado pela polícia. A polícia chegou a dizer de forma muito clara que está empenhada, né, diante desse crime bárbaro, chocante, de tamanha comoção popular, como eu disse, com essa repercussão nacional, para poder trazer todos os detalhes com uma investigação bastante consistente. E para isso, aguarda os resultados dos exames, os exames periciais feitos não só no corpo da pequena Aisha, mas também em todo o local onde tudo aconteceu, para trazer aí, né, indícios suficientes que possam fazer com que a justiça condene, então, este homem diante deste crime bárbaro. Como eu disse, foi uma manhã extremamente difícil. A comunidade está, né, de luto. Ontem, né, nessa revolta, nessa vontade de colocar para fora, né, chegaram a fazer um grande protesto numa das avenidas mais movimentadas de Salvador. Bate. Obrigado, Iula Braga, pelas informações. Agora, é um caso tão assustador que eu fico em dúvida. O que é mais tenebroso nessa história? O fato dele ter cometido um abuso sexual e isso ter lhe custado apenas 10 dias de cadeia e ter sido solto depois para conseguir finalmente estuprar e matar uma criança, como fez, ou então o fato dele ter se passado por amigo da família e fingido que estava interessado em ajudar os familiares a encontrarem a menina desaparecida, sendo que ele sabia desde o início onde estava o corpo, sendo que ele sabia desde o início o que tinha acontecido com essa menina. Afinal de contas, é o assassino. Então, essa forma, por isso que eu acho, Iula, eu acho importante manter o contato com a polícia nesse caso da Aisha, porque esse comportamento
de assassino que estupra criança e fica no local do crime e volta ao local do crime para sentir a dor da família, para sentir a dor dos parentes, para ter de perto esse prazer de todos quererem saber o desfecho de uma história que ele cometeu, que só ele sabe, isso é muito característico de serial killer, ô Guastelli. Não estou dizendo que ele é, mas é um comportamento característico de serial killer. Eu estava lendo o depoimento dele aqui na polícia, né? Ele, há uns dias atrás, ele encontrou com a mãe da Ashla, tomou uma cerveja num bar próximo lá da região. Entendeu? Então, será que ele não quis se vingar da mãe da Ashla fazendo isso? E, infelizmente, a polícia precisa investigar corretamente. E outra coisa, ele tem 2 filhos que moram com a mãe. Um de 15 e outro de 16 anos, que não estão com ele. Pois é. E é dissimulado, né? Falando que a boneca era do filho dele. Imagina só. Sim. Imagina só.